Clássico Rei se aproximando e a gente vai fazer uma análise de 1 para 1 dos dois times titulares neste início de temporada 2025. Quem vai levar melhor, Fortaleza ou Ceará? A gente vai ver a partir de agora. Roda a vinheta, diretor. E a gente já começa com um duelo no gol, né? A gente já tem aqui João Ricardo ou Bruno Ferreira. Dois goleiros que vivem bons momentos em suas equipes, né? O João Ricardo se recuperou do início ali de algumas falhas nessa temporada, mas é um goleiro que passa muita segurança à equipe do Fortaleza. É um jogador que está um patamar acima do Bruno Ferreira, que vem tendo essa oportunidade por conta das lesões dos outros goleiros e até mesmo porque a principal contratação para o gol nesta temporada do Ceará foi o Keila, jogador que não foi tão bem. Mas eu fico com o João Ricardo, que é um goleiro que passa muito mais segurança e confiabilidade dentro do gol do Fortaleza do que o Bruno Ferreira, que está adquirindo esse tipo de respeito, principalmente depois da sequência que ele vem tendo e pega pênaltis aí na Copa do Brasil, mas ainda o João Ricardo está algumas prateleiras acima. A gente sai dos goleiros e vai para os laterais. Eros Mancuso ou Fabiano Souza? Eros Mancuso vem agora de um processo de recuperação de lesão, né? É um atleta que encaixou como uma luva dentro desse modelo de jogo da equipe do Vojvoda. Jogador bem físico, que chega na área com muita facilidade, vai de área a área. O Fabiano Souza tem uma característica muito similar também, um jogador mais corpulento, mais físico, de muito mais disputas. Que chegou nesta janela de transferências para o Ceará. É um atleta que encaixou ali muito bem nesse setor, mas o Eros Mancuso faz um primeiro trimestre, quadrimestre aí de muita consistência, muita regularidade, mesmo tendo essa lesão e passado aí 15, 20 dias fora do Fortaleza, mesmo assim o Eros Mancuso tem um desempenho muito mais alto do que o Fabiano Souza, que também é um bom jogador e tem encorpado bem o elenco do Ceará, mas eu fico com o Eros Mancuso. Saindo da lateral direita, a gente vem agora para o sistema defensivo, né? O miolo de zaga, melhor dizendo. Kusevich ou Marlon? Cara, agora começa a apertar o negócio começa a apertar, porque aí a gente tem dois bons zagueiros, cada um dentro da sua realidade, né? De patamar, de desempenho, de teto. Você tem um Kusevich, que é um jogador que experimentadíssimo em Série A, que encaixou com uma luva no Fortaleza e que nesse início de temporada, por mais que a briga seja muito acirrada ali com o Davi Luiz, tem o próprio Brits, é um atleta que se mantém em alto nível e consegue ter bons desempenhos com a camisa do Fortaleza. Do outro lado, você também tem outro jogador experimentadíssimo em Série A, que é o Marlon, 4 temporadas seguidas pelo Cuiabá, jogando Série A, que chega para ser a peça de confiança, o jogador de hierarquia no sistema defensivo do Ceará, e que tem sido isso, né? Tem dado esse tipo de resposta e vem fazendo um bom início de temporada. Mas se você colocar na balança o que o Kusevich precisa fazer para ser titular e o Marlon precisa fazer para ser titular do Ceará, é nítido que o Kusevich precisa jogar muito mais, tem que manter um nível de concentração muito mais alto, porque se vacilar, o Davi Luiz rouba a vaga, se vacilar, o Brits rouba a vaga. O Marlon não. O Marlon tem jogadores ali como o Éder, tem o próprio Marcos Vitor, que chegou agora, que também já foi formado nas categorias de base do Ceará e foi vendido ao Bahia. Mas é muito mais confortável em que pese o nível de concentração, o nível de disputa e o nível de jogabilidade do Marlon seja também altíssimo, mas hoje eu fico com o Kusevich porque o desempenho do Kusevich tem sido muito mais determinante para a equipe do Fortaleza, um jogador que tem uma boa construção, defende bem a grande área, do que o Marlon nesse momento. Saindo do zagueiro da direita, a gente agora vai para o zagueiro da esquerda e eu acho que também é um nível muito próximo, né? Tite ou Ramon Menezes, dois jogadores que fazem bons inícios de temporada, né? O Tite recuperando o seu bom momento, né? O seu bom futebol, um jogador que vem sendo importante, mesmo com as contratações do Gaston Ávila. É um jogador que tem atuado naquele setor e com muita regularidade. Então, um atleta que
recuperou o bom futebol, passou a ter uma boa segurança, uma boa construção ali, um aspecto de liderança. O Ramon Menezes mantém o seu nível de confiabilidade, um jogador muito concentrado, que é fundamental também na iniciação das jogadas da equipe do Ceará, vem sendo uma peça fundamental nesse início de trabalho do Léo Condé em 2025, mas são jogadores que hoje ocupam prateleiras diferentes, são atletas que neste início de temporada têm desempenhos diferentes, o Tite consegue ganhar muito mais duelos, tem sido muito mais testado do que o próprio Ramon Menezes, então por isso que eu fico com o Tite. E agora a gente vai para a lateral esquerda, que eu acho que aqui a gente tem um bom embate, né? Você tem o Bruno Pacheco versus Matheus Bahia. O Bruno Pacheco que está recuperando o seu espaço no Fortaleza. O Fortaleza fez movimentos de mercado muito interessantes, trouxe o Diogo Barbosa. E aí tem alternado bastante entre um e outro. O Bruno Pacheco perdeu um pouco de espaço, mas depois tem se recuperado, principalmente nessa reta final de Cearense. Mas o Matheus Bahia é muito mais regular, é muito mais consistente. É um jogador que faz um início de temporada muito promissor, muito interessante, sendo determinante tanto na frente quanto na defesa, quanto no ataque, quanto na defesa, melhor falando. Então, para mim, o Matheus Bahia hoje leva vantagem nesse 1-1 contra o Bruno Pacheco. Saindo da defesa, a gente vai entrar agora no meio-campo. E olha que tem disputa, hein? Paul Fernandes e Lourenço, dois jogadores que são motorzinho das suas equipes, atletas que têm uma característica importante de facilitação na construção ofensiva e que são muito combativos. Mas o Paul Fernandes hoje, por mais que o torcedor do Fortaleza em muitos momentos critique a atuação dele no Clássico Rei da primeira fase do Campeonato Cearense, para mim é um jogador que tem um nível de exibição muito consistente. É um jogador que está um patamar acima do Lourenço. O Lourenço é importante, é fundamental dentro do estilo de jogo do Ceará, do Léo Condé. É um jogador que facilita, que roda o campo todo, tem uma boa finalização de média distância. O Paul Fernandes também roda o campo todo, tem uma boa construção, tem um bom giro, uma boa bola longa, ainda entra na grande área. Para mim, o Paul Fernandes é mais completo nesse 1-1, principalmente levando em consideração esse primeiro quadrimestre. O Paul Fernandes está na frente do Lourenço. Seguindo no meio-campo, agora a gente vai analisar quem? A gente vai analisar a outra dupla, Zé Wellison ou Fernando Sobral. E aí eu vou dizer a você que o embate é pesado, né? O embate é pesadíssimo. O Zé Wellison é um jogador que alterna bastante essa figura, né? Ao contrário do que o Vojvoda faz com o Paul Fernandes, que é um titular absoluto ali na camisa 5. A dupla do Paul Fernandes, ela alterna muito. Foi o Zé Wellison, já foi o Rosseto, já foi o Pedro Augusto, já foi o Emmanuel Martinez em alguns momentos. E o Zé Wellison é o cara que tem mais minutagem. E o jogador que tem dado esse privilégio de jogar nessa segunda opção de meio campo. Jogador que tem uma boa finalização de fora da grande área, que já fez gols. Mas o Fernando Sobral é mais jogador. O cara que anulou o meio campo do Fortaleza no primeiro Clássico Rei. Jogador que tem uma identificação muito grande com o Ceará e tá jogando muita bola. Tá dando assistência, tá desarmando. É um jogador que é influente nas duas metades do campo. Então, para mim, o Fernando Sobral leva vantagem nesse 1-1 contra o Zé Wellison. Continuando no meio-campo, a gente vai agora analisar Pochettino e Lucas Mugni. Batalha de estrangeiros agora no 1-1 do jogo direto. E aí a gente tem que analisar o início de temporada. O Pochettino é um jogador que joga mais avançado, um atleta que não tem demonstrado o mesmo desempenho das temporadas passadas, e é natural, às vezes as férias foram menores. Geralmente o Fortaleza ele engata uma sequência de bons desempenhos, principalmente quando inicia o Campeonato Brasileiro. Mas o Lucas Mugni, para mim, é melhor nesse primeiro recorte da temporada. É um jogador que foi decisivo em Clássico Rei. É um cara que tem carregado esse meio-campo do Ceará. Um jogador que é um motorzinho também, se movimenta muito, é influente na bola parada, contribuindo nas faltas, finalizando bem de média distância, fazendo gols. Então, para mim, o Lucas Mugni nesse duelo de 1-1 leva vantagem em cima do Pochettino. Saindo do meio campo, a gente vai começar a entrar agora no ataque. E aí eu acho que é o setor que tem menos
menos disputa, uma maior discrepância, principalmente nos duelos pelos lados. Marinho versus Ailon, a gente tem aqui um jogador que é da posição, um jogador que é da função, que é o Marinho, e tem o Ailon, que é um atleta que é falso 9, é segundo atacante, faz seus gols, fez seus gols muito importantes no Ceará na Série B do ano passado e também neste início de temporada. Mas o Marinho é um mais jogador, um atleta da posição, um cara que entende mais do riscado, tem um contra um. Então, para mim, o Marinho leva larga vantagem nesse duelo. É um jogador que tem uma capacidade de desequilíbrio muito maior do que o Ailon, principalmente a gente levando em consideração esse primeiro recorte da temporada e levando em consideração, claro, o clássico rei. Para mim, o Marinho tem mais chance de desequilibrar e é mais jogador que o Ailon. Indo agora para outra ponta, né? A gente vai ver agora Moisés e Fernandinho, cara. É um duelo que a gente tem que falar, mas o Moisés é soberano nesse duelo. O Moisés é um cara que é um dos artilheiros do Fortaleza na temporada, é um jogador que desequilibra muito no drible, jogando pelos lados do campo e também dentro da grande área, finalizando, faz gol de cabeça, faz gol driblando o goleiro. É um jogadoraço o Moisés. Eu acho que esse tipo de comparação é até injusto com o Fernandinho, que fez boas temporadas no Mirassol, tá tentando recuperar o seu futebol nesse início de 2025 no Ceará, tentando se adaptar, fez um baita golaço no último final de semana pelo Campeonato Cearense, na semifinal contra o Maracanã, mas são jogadores de prateleiras muito diferentes. O Moisés leva vantagem e é o cara que pode desequilibrar nesse clássico rei. Para mim é Moisés. E agora a gente chega no comando de ataque, na centroavância, meu amigo, no homem-gol. A gente vai ter aqui um embate muito interessante. Lucero versus Pedro Raul. Dois homens-gols, dois caras que conhecem da grande área, fazem um início de temporada estupendo, cada um vestindo a sua camisa. Fortaleza, Ceará. Eu acho que o Lucero recuperou seu bom futebol, não terminou tão bem a temporada 2024, mas 2025 iniciou ali um pouco difícil, parecia que não ia engrenou, já tem 6 gols na temporada, contra a equipe do Ferroviário fez 3 gols para valer 1, então tá recuperando a sua forma física ideal, a sua capacidade de definir os jogos. E tem o Pedro Raul. O Pedro Raul, cara, tava escanteado lá no Corinthians, era dito como um perronha, chega no Ceará para ser o grande protagonista da temporada. Em 4 jogos, são 4 gols e 1 assistência, cara. São 5 participações em gol nesse recorte inicial da sua trajetória no Vozão. É um jogador que tem sido decisivo e importantíssimo para o Vozão. E é muito difícil a gente escolher aqui entre um e outro, porque os dois caras estão fazendo gols, os dois caras estão sendo muito decisivos. E qualquer detalhe que a gente aponte aqui vai estar contrariando o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Ceará. Mas a gente tem que analisar. Eu acho que hoje o Lucero tem uma consistência muito maior. Tem um universo de jogos muito maior e um jogador que tem mantido esse nível de desempenho e de decisibilidade. Mas o Pedro Raul vem acompanhando bem. Esse início do Pedro Raul tem sido muito interessante. Os dois têm capacidade de desequilibrar, mas eu fico com o Lucero nesse primeiro momento, porque o histórico do Lucero fala mais alto, é um jogador que está acostumado a esse clássico rei, mas a gente tá de olho aí no Pedro Raul, porque é um jogador decisivo nesses primeiros jogos do Vozão. E a gente sai do campo para a área técnica. A gente vai agora analisar um pouquinho do Vojvoda versus Léo Condé. Eu acho que são dois trabalhos que estão em patamares diferentes, né? É uma continuidade muito longa do Vojvoda. O Léo Condé também é um trabalho de continuidade, mas com uma reformulação grande no meio, né? Um jogador, uma mudança de patamar, saindo da Série B para a Série A. O Vojvoda fazendo contratações pontuais, mantendo boa base do elenco. Mas eu vejo hoje que são trabalhos, a gente considerando apenas a temporada 2025 e esse recorte da temporada, nesse quadrimestre, o trabalho do Léo Condé ele aparece muito mais. É muito mais fácil identificar. O trabalho do Vojvoda ainda não engrenou. É um Fortaleza que não joga tão bem, oscila bastante na temporada.
O trabalho do Léo Condé já é mais consistente, a gente já sabe a escalação do goleiro ao centroavante, o desempenho é muito mais próximo, tanto dos titulares quanto dos reservas. Então eu fico com o Léo Condé, mas a gente não pode esquecer que o Vojvoda tem de onde tirar ainda. É um treinador que, por mais que o trabalho ainda não esteja no estágio que se esperava do Fortaleza, mas ele tem de onde tirar, ele tem de onde movimentar, criar fatos novos. A questão do aspecto individual também dos atletas que ele possui em relação aos atletas que o Léo Condé no Ceará possui também. Isso é um fator determinante e eu acho que o duelo é excepcional, mas nesse primeiro momento o Léo Condé leva vantagem nesse 1-1, porque o trabalho é muito mais cristalino, em que pese o teto do Ceará hoje está muito mais próximo de ser alcançado do que o teto do Fortaleza com o Vojvoda, que ainda tem muita margem de crescimento. Mas por isso hoje, nesse recorte, o Léo Condé leva vantagem. E aí, torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, concorda, discorda, comenta aqui, compartilha para todo mundo, para que a gente possa interagir bastante nesse 1-1 de Clássico Rei, mais um Clássico Rei sendo decisivo no manjadinho e definindo o título. Será que o Ceará vai encaminhar um bicampeonato? Ou o Fortaleza vai já interromper essa sequência e recuperar a hegemonia no estádio?